Mais do que a decisão da Justiça Eleitoral de deixá-lo inelegível até 2030, Bolsonaro, claro, tem uma preocupação especial, prioritária, com o inquérito que está na Procuradoria-Geral da República, cujas conclusões em breve serão conhecidas e enviadas para o Supremo Tribunal Federal, referente à tentativa de golpe de Estado. E há, inclusive, vale notar, esse é um ponto importante, que o Paulo Gonet, ele tem o direito conferido por lei, conferido pela própria Constituição, para, como Procurador-Geral da República, pedir mais investigações da Polícia Federal, pedir esclarecimentos com relação a certos pontos da investigação feita pela Polícia Federal, pode apresentar uma denúncia com diferenças em relação àquilo que foi sugerido no trabalho da polícia, acrescentar denúncias, remover alguns dos temas levantados pela polícia, não colocá-los no rol de denúncias, não denunciar alguns, denunciar outros, pedir mais investigações sobre terceiros e mais, ele pode apresentar, e provavelmente o fará, e é o que o Supremo quer que ele faça, apresentar um pacote loteado de denúncias, ou seja, haverá grupos de denunciados. Não será um conjunto apenas, serão lotes. E provavelmente Jair Bolsonaro já aparecerá no primeiro lote. E aí, claro, vem a posição da PGR. E, obviamente, o Supremo pode concordar, discordar, ignorar. Vem a posição da PGR, pedindo que o Supremo acate, aceite a denúncia contra esse ou contra aquele. E aí a questão é o que Paulo Gonet dirá a respeito de Jair Bolsonaro, se ele apresentará uma denúncia. E, obviamente, ao apresentar a denúncia, ele vai dizer quais teriam sido, na visão, no entendimento dos procuradores, os crimes cometidos. E aí, claro, o Supremo, por sua vez, aceitará ou não a denúncia. Se aceitar, imediatamente, depois do crivo do primeiro juiz, você tem imediatamente o assunto levado ao pleno do Supremo Tribunal Federal, que quer, especificamente em relação ao Bolsonaro, quer responder à sociedade ainda este ano. Quer dizer ainda este ano, Bolsonaro é inocente, Bolsonaro é culpado disso e daquilo, é inocente daquilo outro. Se culpado, a pena é essa ou é aquela. Há agravantes ou não. Mas quer ainda em 2025 resolver esse assunto. Se aquele projeto do Bibo Nunes, deputado do PL do Rio Grande do Sul, for ao fim aprovado, e terá, repito, porque ele é portador de questões que são, de certa maneira, questionáveis do ponto de vista constitucional. Há pontos ali que certamente serão questionados no Supremo. Então, ainda que haja aprovação no Congresso, Câmara e Senado, isso terá necessariamente de passar pelo crivo do Supremo.
Os olhos do Supremo estarão sobre essa lei, se isso realmente virar lei, se esse projeto virar lei. Mas, ainda que haja, ao fim, a aprovação tal e qual quer Bibo Nunes, ou seja, não apenas uma revisão da lei da ficha limpa, mas um benefício específico para Jair Bolsonaro, porque, nesse caso, a inelegibilidade de 8 anos desceria para 2 anos. Seria, na verdade, algo simbólico. Esvaziaria a lei da ficha limpa e deixaria a lei da ficha limpa sem o seu conteúdo primordial, que é ser um elemento constrangedor para os que querem cometer crimes na esfera pública. É algo que leva o sujeito a pensar, porque a condenação em segunda instância já é suficiente para a inelegibilidade. Porém, ainda que tudo isso aconteça, que o Congresso aprove, que o Supremo não veja inconstitucionalidade, só servirá para aquelas condenações no âmbito da Justiça Eleitoral. Não tem qualquer relação com o inquérito que será objeto de julgamento no Supremo este ano. Não há qualquer relação entre a mudança na lei da ficha limpa e este inquérito. Não resolveria coisa alguma para o Bolsonaro em relação a este inquérito. E com relação às condenações pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, entra aquela questão levantada pelo Marco Aurélio Melo, porque o Marco Aurélio entende que o benefício retroativo não cabe em condenações decididas pela Justiça Eleitoral. Mas é uma opinião. Não é necessariamente a posição que o Supremo adotaria. Mas é a opinião de quem foi ministro do Supremo. Então o inquérito, ele é problemático, não apenas porque ele não seria alcançado por uma eventual mudança na lei da ficha limpa, mas também porque a consequência pode ser muito mais grave para o Jair Bolsonaro do que ficar inelegível. A consequência pode ser a cadeia, pode ser a prisão. Então, essa é a preocupação principal do Bolsonaro. E aí ele volta a olhar para o projeto de anistia. E o projeto de anistia, ele pode ser discutido em relação aos que foram condenados e pode ser apresentado como uma ideia de um novo acordo nacional, uma pacificação, pode ser apresentado dessa maneira. Mas a gravidade do que está na decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tratou todos esses episódios como tentativa de golpe de Estado e com agravantes de planejamento de assassinatos de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do então presidente eleito, Lula, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Há uma gravidade, há um peso dramático na avaliação daqueles acontecimentos. E é sempre bom lembrar que o 8 de janeiro de 23 não é olhado pelo Supremo como o episódio a ser considerado, mas como parte de um enredo longo, tortuoso,
com idas e vindas, com tentativa de atentado no aeroporto de Brasília e com tentativa de mobilização de militares para um golpe de Estado. É assim que o Supremo vê e é assim que o Supremo tratará qualquer perspectiva de anistia. Que dirá, então, de uma anistia a priori, para quem não foi nem sequer denunciado ainda. E se for, se tornará denunciado, se tornará réu, se a denúncia for acatada. Primeiro é denunciado. Hoje é indiciado. Se a Procuradoria apresenta a denúncia, denunciado está. Mas a denúncia tem de ser aceita para que se torne réu. E réu não é condenado. O julgamento é que vai condenar ou não. Então seria uma anistia a priori. Embora, claro, sua própria tramitação, isso está óbvio nas reações de Alcolumbre e Hugo Mota, deve ser uma tramitação lenta. Então já alcançará estágios diferentes do atual, em termos de condição jurídica, processual do Bolsonaro. E, claro, de Augusto Heleno, de Braga Neto e seus auxiliares, né? Mauro Cid. Agora, a turma lá do Batalhão de Goiânia, os Kids Pretos, que estariam envolvidos nessas iniciativas, o ex-comandante da Marinha, enfim. A gente graúda, que virou objeto do inquérito, e que olha para as punições dadas a quem esteve no ato derradeiro e fala: vixe, se a punição foi essa para quem participou apenas do ato derradeiro, embora muitos tenham atravessado aqueles meses diante de quartéis, etc., que dirá então para quem for considerado organizador, mobilizador, financiador, patrocinador, idealizador, eventual beneficiado. Então, esse é o tema central, a preocupação central do Bolsonaro. Mas enquanto isso, ele olha também para a eleição de 26. E o Bolsonaro, e por isso o inquérito é tão importante, porque o inquérito pode esvaziar essa ideia. Mas a ideia parece ser, por tudo que ele tem dito, repetir o que foi feito pelo Lula e pelo PT em 2018. Ou seja, o Lula levou o seu nome como candidato à presidência até onde foi possível. Até ao limite permitido pelo calendário eleitoral e pelo judiciário. Mas a ideia era ter o seu nome projetado, sabia que não seria candidato, mas a projeção do seu nome, essa era a ideia, seria uma maneira de, para toda a população, associar Haddad ao Lula. A ideia era, o Lula não pode estar, mas o Haddad o representa integralmente. É como se o Lula estivesse. Essa era a ideia. Esse era o mote da campanha. O Bolsonaro já deu sinais de que pode levar até ao limite o seu nome como candidato, como pré-candidato. Então, isso significaria, se essa intenção não for atropelada pelos rumos do que acontecerá com esse inquérito, posições da PGR, e aí, claro, sobretudo, principalmente, as posições dos ministros do Supremo. Mas, não havendo empecilho, a ideia é levar o nome até o limite.
E isso automaticamente vira um problema para alguns pretensos candidatos da direita ou que querem ser candidato da direita à presidência da República. Porque eles terão de lidar com as exigências estabelecidas no calendário eleitoral. Então, digamos que Bolsonaro consiga levar o seu nome até o meio do ano. Meses antes disso, o Tarcísio, por exemplo, terá de se decidir. Ele vai se desincompatibilizar, deixar o governo de São Paulo para ser candidato, ou permanece como governador e candidata-se à reeleição, sem precisar deixar o cargo. Porque esse não é um problema para o Zema, porque o Zema não pode ser reeleito, ele já está no segundo mandato. Mas se o Zema quiser ser candidato em 2026, ele precisará também sair do governo. A desincompatibilização será inevitável caso ele queira ser candidato a deputado, ou a senador, ou a presidente. Ele só não pode ser a governador de Minas. Mas ele não tem a pressão de, pô, eu tenho uma alternativa, que é ser candidato ao governo de Minas. Ele não tem essa opção. O Tarcísio, até por ter essa opção, tem também a pressão da data. Ratinho Júnior. Da mesma maneira. Como, no caso do Zema, não resta a opção de ser candidato ao governo do Estado, se ele quiser continuar na vida pública, se ele quiser disputar um cargo eletivo, ele terá de sair do governo. Mas já no segundo mandato. O Tarcísio pode fazer cálculos diferentes. E tem feito. Não, eu posso tentar a reeleição e, conseguindo a reeleição, eu tento pavimentar o caminho para 2030. Mas aí entra a história do cavalo selado. Passará outra vez com o mesmo arreio? Será o mesmo cavalo? As mesmas condições? Eu encontrarei as mesmas circunstâncias daqui a 5 anos, calculando desde 25? Esse é o ponto. Você não sabe se as circunstâncias serão as mesmas. E o quanto será desgastante um segundo mandato? Geralmente é. São exceções os casos em que o segundo mandato é que dá mais prestígio, mais voto, mais popularidade, mais apoio, mais base de apoio. Normalmente o segundo mandato é desgastante. Já há um cansaço natural daquela relação, que já durou 4 anos, e muitas vezes o segundo mandato ele se torna mais difícil, o eleitor mais exigente, o governador, o prefeito, o presidente já olha para outros horizontes, para outras perspectivas políticas. O segundo mandato costuma ser o mais difícil. Mas, especificamente o Tarcísio, o Zema, o Ratinho menos, mas o Zema e o Tarcísio não se afastam do discurso de que a prioridade é o Bolsonaro. Então, se o Tarcísio, por exemplo, se desincompatibiliza e diz, sou candidato à presidência da República, sem que o Bolsonaro esteja inteiramente fora, ou pelo menos formalmente, publicamente, haja uma candidatura de Bolsonaro, ainda que o próprio Bolsonaro não acredite na possibilidade de remover os impedimentos legais, mas se ele mantém o seu nome na disputa até ao limite, para aí então ele dizer quem é o candidato dele, o Tarcísio teria de, na desincompatibilização,
afastar-se da figura do aliado incondicional. E essa ideia de aliado incondicional, ela é cara para o Tarcísio, para o Zema, como maneira de dizer para o eleitor bolsonarista, né? Eu sou desse time. Será um retorno do padrão Bolsonaro. Eu defendo as mesmas ideias. Estou aliado com o Bolsonaro, aquele papo todo. E claro, cada um deles sonha com apoio público, notório, formal, do Bolsonaro. Apoio fulano de tal, esse é o meu candidato. E o Bolsonaro tem dado sinais de que não fará isso. Outro dia ele analisou um por um dos nomes possíveis. Falou até daquele cantor, Gustavo Lima. E chegou a dizer, eu não sei nem, assim, eu preciso saber o que ele pensa das coisas. E esse cara, basicamente, do ponto de vista político, não de popularidade como cantor, né? Do ponto de vista político, ele pensa das coisas. Quem é esse cara? Você tem aquele que já afastou-se desse elo, dessa necessidade de demonstrar fidelidade, afastou-se inteiramente e que tem uma liberdade, digamos, para agir, né? Mas que, quando se fala em presidência da República, o Pablo Marçal, eu tinha esquecido o nome dele. E o Pablo Marçal, que até pelo que disse, pelo que o Bolsonaro respondeu, e o Bolsonaro dizendo, não quero falar desse cara, não falo com esse cara mentiu. E o Bolsonaro criticou até aquele ato vil, né, da véspera da eleição do Marçal contra o Boulos. Mas seria uma candidatura que, em contrapartida, se ele não tiver problemas com a justiça eleitoral em razão daquele ato vil, ele não está preso, ele não tem essas amarras que tem, principalmente, Tarcísio e Zema. O Ratinho Júnior, elogiado pelo Bolsonaro, e ele elogiou os governadores, elogiou até o Caiado. E ele teve problemas sérios com o Caiado na eleição do ano passado, porque apoiavam candidatos diferentes à prefeitura de Goiânia. Mas o que ele diz basicamente é o seguinte: esses caras são lideranças estaduais, não tem força nacional, nenhum deles tem voto do Nordeste. É basicamente a posição do Bolsonaro. E aí, quando instado a falar sobre os filhos e sobre a esposa, aí ele só faz comentários positivos e lança, meio em tom de brincadeira, mas lança a ideia de que eu só apoio a Michele se ela disser que eu serei o ministro-chefe da Casa Civil. Mas isso não é uma pilhéria, isso é uma ideia. A ideia de ter um filho ou esposa e ser o presidente de fato, ocupando um cargo que no Brasil é tratado meio informalmente lá dentro do palácio como de chefe de gabinete, né, como de primeiro-ministro, como ministro dos ministros. E governar de fato. Governar de fato. Essa é a ideia. Mas, ainda que tudo isso naufrague, e o inquérito é a grande prova para esses planos do Bolsonaro, ele pretende levar até ao limite a ideia de ter o seu nome exposto ao eleitor e, portanto, tornar, em tese, ou tentar tornar mais fácil o caminho daquele que for indicado por ele e pelo PL. E, claro,
todas as condições jurídicas apontam para a permanência da condição de inelegível. Todas. Todas. E, inclusive, a possibilidade de sucesso de projeto de mudança na lei da ficha limpa, porque há questões constitucionais que terão de ser tratadas pelo Supremo nesse caso. Então não há dúvida, e o Bolsonaro sabe disso, que a inelegibilidade é mais do que uma possibilidade, é uma probabilidade imensa. E mais, o inquérito não é sobre questões banais. O que está ali para ser julgado pelo Supremo, a partir do momento em que a denúncia for apresentada, é uma tentativa de golpe de Estado. É muito, muito pesado, sério, grave, mas, paralelamente, o Bolsonaro vai mantendo esse jogo político, cobrando, inclusive, por intermédio principalmente do Eduardo Bolsonaro, cobrando fidelidade de todos esses pretensos candidatos. Como quem diz, você está aí por causa do Jair Bolsonaro. Você vai trair, o povo vai saber que você traiu. E vai limitando os movimentos, que em 2025 é claro que quem quer ser candidato já está se movimentando, buscando apoio financeiro, apoio político, apoio partidário, com o máximo de discrição e silêncio possível. O máximo possível de discrição e silêncio. Mas esse é um laço, uma amarra, que vai tornar o jogo complexo e difícil para essa gente até o ano que vem, pelo menos até a data de desincompatibilização, meu caro Ronald Gimenez.